Boa noite, meu nome é Boa noite. Francisco Maia, Palmela Village. Som. Veja, Não, está-se a ouvir. ponha aqui mais para frente. Ok, ok. Muito bem. Obrigado. Boa noite a todos vocês, Sr. Boa Presidente, e a todos os municípios presentes. Eu gostei muito de ouvir a sua introdução e estou a falar a sério, porque esteve a falar uma quantidade de situações situações que nasceram irregulares aqui na freguesia e que hoje em dia, felizmente, ou estão já regularizadas, ou estão em vias disso, não é? Áugis, etc. E eu vivo num sítio que é precisamente o contrário, não é? Nasceu regular e tornou-se irregular. Line, o micro para si. Roda aí um bocadinho. Tem que rodar aqui o... Isso, assim. Exatamente. Mais para baixo. Isso. Obrigado. Ok, eu não domino bem estas tecnologias. E, portanto, isso só por si é realmente um facto, por um lado, curioso, mas triste por outro, não é? Ter comprado casa e viver num sítio que nasceu de uma situação regular e tornou-se irregular ao longo dos anos. Há muita coisa, obviamente, que se poderia dizer. Eu, hoje em dia, não venho aqui falar dessas muitas coisas. Mas, no entanto, há uma coisa que eu, obviamente, que gostaria de colocar aqui ao Sr. Presidente, nomeadamente, que é esta. O Palmela Village, para aqueles que não sabem, ainda é um aldeamento turístico, alegadamente, mas ainda é um aldeamento turístico. Mas, no entanto, como é do conhecimento da maior parte das pessoas, e porventura alguns de vocês também o saberão, vivem lá dentro, segundo os censos do ano passado, 4.100 pessoas. Ora, num aldeamento turístico, viverem 4.100 pessoas é um paradoxo. Isso quer dizer que não é um aldeamento turístico. Portanto, é uma realidade, todos sabemos que não é. Portanto, é necessário regularizar esta situação. Ora bem, há duas maneiras de se regularizar esta situação. Através do Turismo de Portugal ou através da Câmara. Porque a Câmara tem poder para o fazer. E o Sr. Presidente sabe que tem. Porque nas várias legislações que são aplicáveis dentro do Palmela Village, quer de 97, quer de 2008, quer uma, quer outra, prevêem que, quando é dado um uso diferente à fração daquele que está previsto no título constitutivo ou no alvará de loteamento, a Câmara pode e deve cassar o alvará de licença de utilização turística. E, no fundo, a minha pergunta é essa para si, Sr. Presidente, quer dizer, o turismo empurra, apesar de, enfim, já apontou para determinado sítio, apesar de eu saber que ainda não houve nenhuma notificação oficial, infelizmente, não é, para a Câmara, mas, de qualquer das formas, quer dizer, o Sr. Presidente tem sempre essa possibilidade, quer dizer, e nós estamos aqui há anos a falar nisto, reuniões consigo, com outras pessoas também aqui, algumas aqui presentes, e continuamos à espera, quer dizer, de uma solução que nos permita deixarmos de, ou voltarmos a estar numa situação regular quando não, é inconcebível, quer dizer, o que se passa lá dentro, não é? 4.100 pessoas que nasceram de uma situação regular e estão agora, neste momento, numa situação irregular. E tudo aquilo está, neste momento, até nas vossas mãos, se o Sr. Presidente assim o quiser, porque tem poder para caçar. Basta utilizar esse argumento que está previsto na legislação. O uso dado às frações não é aquele que está correspondente no alvará de loteamento. Portanto,
não sei o que é que realmente o Sr. Presidente está à espera. Peço desculpa pela minha frontalidade. É isso. Muito boa noite, meus senhores. Muito obrigado. Já nos responde. Mais intervenções? Pode ser já. E ali outro também. Ora, boa noite. Antes de mais, ao Sr. Presidente, vereadores presentes e a todos os munícipes. Eu sou o Nuno Valente, sou proprietário, residente no Palmela Village, e a única questão que gostaria aqui de expor, falou-se aqui de painéis solares. O Sr. Presidente tem conhecimento, porque interagimos em cidadania, delatamos e delataremos sempre que seja necessário, porque uma das nossas missivas é a proteção do meio ambiente. Neste momento, o Palmela Village sofre de um desmatamento não só no seu perímetro, nomeadamente os terrenos, portanto, na nossa portaria poente, ou seja, noroeste, se não me engano, em que havia um eucaliptal, portanto, de um lado, eu chamo-lhe a Estrada das Curvas, em que temos um desmatamento do lado esquerdo, do lado direito, e há uma preocupação muito grande dos proprietários que estão junto à vedação na área, portanto, poente, porque pode haver uma erosão. Portanto, pode haver uma erosão, pode haver uma derrocada de terras, e quem vem agora, aquilo nem é muito agradável de quem olha, porque a vista, portanto, aquele projeto paisagístico que eu acho que é ao pé da Serra da Arrábida e da Serra do Louro, eu acho que painéis solares não vai ser a melhor vista para quem aqui vive, na zona, e até para turismo, não é? Na região. Há quem faça até piada, não é? Que os aviões que aterram, se calhar vão ter encandeamentos, com tanto painel aqui na zona. Bom, e poderíamos falar até, porque temos conhecimento de o que se chama radiação, ok? Portanto, neste momento, além desse terreno, junto à etar, portanto, do Palmela Village, existe outro terreno que tem um proprietário particular também, que temos conhecimento que tem um projeto para nascer um novo empreendimento, ali ao lado do Palmela Village, e que também desmatou todo o terreno, adiantou-se já, penso que está em PIP, segundo a informação que detínhamos, portanto um pedido de informação prévia, mas o proprietário já se adiantou a cortar todos os pinheiros. A nossa preocupação sobre isso é se a Câmara poderá intervir, no sentido das barreiras acústicas naturais terem sido deitadas abaixo. Hoje em dia o ruído dentro do Palmela Village é muito maior, da autoestrada, à noite essencialmente, portanto aquelas noites de verão em que se poderia estar na piscina, vamos ouvir muitos carros e muitas motas que passam por ali à noite e de dia. Portanto, se terão poder interventivo sobre o proprietário de meter barreiras acústicas artificiais até que realmente depois termine o seu projeto, se realmente se vier a realizar, porque foi afetada portanto, a ambiência natural ali. O ecossistema está afetado, lá dentro tivemos um abate massivo de pinheiros, que a Câmara está informada e também tem que agradecer a intervenção que tiveram. Nós acompanhámos a Proteção Civil lá dentro, com os técnicos camarários, é o mínimo que podemos fazer, não é? Como proprietários preocupados, porque os pássaros já lá não cantam, os melros desapareceram, os pássaros comem a comida dos cães que lá temos, não é? Porque realmente o ecossistema está a ser seriamente afetado. Eu sou um defensor da natureza, nós, a APPV, Associação de Proprietários Palmela Village, temos uma das nossas missivas em manifesto, é a defesa do meio ambiente, já tomámos iniciativas até de limpar o golfe, que não é golfe, não é? Portanto, mais que uma vez, sabemos que a Câmara teve que intervir para cortar pasto pelo perigo de incêndios. Portanto, só queremos saber da parte da Câmara o poder autárquico de intervenção sobre o privado e que seja feito, não é? E nós continuaremos a fazer o que temos que fazer, delatar, inclusive os pinheiros, falámos com a Associação Zero, com a Quercos e com a Comunicação Social, inclusive saiu uma reportagem no Jornal Expresso, porque o meio ambiente é irrecuperável, pinheiros com 70 anos, 60 anos, na ganância de um proprietário de fazer provavelmente 600 ou 700 euros em pinheiros saudáveis. Não, é? Não cortaram os que estão junto às casas e cortaram o que está no meio. E mais grave, Sr. Presidente, se mandar lá alguém à fiscalização, Sr. Pedro Talesso, vereador da fiscalização, o golfe, entre aspas, está cheio de ramadas. Portanto, levar o tronco, que é o que dá dinheiro, e a ramada, como alguém fez aqui piada, talvez possamos fazer agora uns churrascos de verão, ou não sei, umas queimadas, ok? Muito obrigado para já esta questão que eu trazia-vos esta noite. Obrigado. Muito obrigado. Mais intervenções? Faz favor. Pois
já lhe passo a palavra também. Boa noite, Sr. Presidente, Boa noite. Srs. Vereadores, mais munícipes. Meu nome é Bessa Pacheco. Eu passei a residir deste lado do Rio Tejo a partir de 2018, mais concretamente na Quinta do Anjo, em Palmela Village. Não me vou debruçar sobre o enquadramento jurídico do espaço, porque é do seu conhecimento que está ali um imbróglio de todo tamanho que importa resolver rapidamente. Mas aproveitando a sua introdução sobre o tema da água, da poupança da água, do eliminar o desperdício da água, é uma coisa que é recorrente no município, não sei, no município não, no empreendimento, não sei se por deficiência de construção ou qualquer outra, ou se por pressão urbanística. O facto é que é recorrente termos interrupções na alimentação da água por as mais variadas razões, rupturas na canalização, nas válvulas. Ainda esta semana havia uma ruptura numa válvula de corte que já jorrava água há pelo menos 2 dias. E, portanto, a pergunta põe-se: como é que a Câmara pensa resolver o problema? Parece que o problema é um problema, parece que é um problema camarário. Muito obrigado. Muito obrigado. Faz favor. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite. Boa noite, Srs. Vereadores, restantes municípios. O meu nome é João Letras, eu sou proprietário de uma moradia também no Palmela Village. A questão que me traz cá hoje tem que ver com a ETAR. A ETAR do Palmela Village, portanto é uma ETAR privada que faz parte do empreendimento e que foi concebida com o propósito de alimentar o campo de golfe, para que não se usasse água da rede para regar o campo de golfe. O campo de golfe, como sabemos, nunca esteve licenciado, está desativado há alguns anos, e os proprietários questionam sobre o destino que deve ser dado ao esgoto do Palmela Village, que está a ir para uma ETAR que já está bastante envelhecida. A questão que lhe trago hoje é se já alguma vez o município de Palmela ou a Cimar Sul estudou a hipótese da ligação do esgoto do Palmela Village à rede do saneamento municipal e a alguma ETAR da região. E, se sim, se esse estudo terá sido feito, que constrangimentos é que eventualmente possam existir e se esse estudo pode ser disponibilizado ou consultado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais questões? Por favor. Boa noite, Sr. Olá, Presidente, senhoras e senhores vereadores e a todos os presentes nesta Assembleia. A questão que O seu nome, que é para O meu ficar. nome é Dulce Nascimento, vivo na Quinta do Anjo e a questão que eu trago ao Sr. Presidente prende-se com os transportes escolares. Tenho conhecimento, por experiência própria, de que os filhos, quando chegam ao 10º ano de escolaridade em ensino secundário, portanto do 10º ao 12º ano, não têm transporte escolar gratuito. Queria saber qual era o enquadramento. Exato, só tem a gratuidade de cerca de 50% do valor total do passe escolar. Em que contexto é que isso é aplicado, o porquê desse valor, uma vez que o ensino obrigatório é até ao 12º ano, por lei, 18 anos de idade. Obrigada. Bem, muito obrigado. Mais questões? Que é para depois encerrarmos aqui este período do público. Convinha que nos inscrevêssemos agora, que é para depois encerrarmos este período e darmos continuidade aos nossos trabalhos. Então, não registro. Vamos então a esta segunda leva. Agradeço todas as questões colocadas sobre as matérias do aldeamento turístico. Temos vindo com alguns dos presentes a interlocutar no último ano, diria assim, alguns já há mais de um ano e meio, sobre estas matérias, mas sem querer ser muito maçudo, ainda tenho que fazer aqui um enquadramento. Nós estamos a falar de uma zona do território
cujo plano de ordenamento apenas permite ali, e tem, um espaço de ocupação turística. Sendo que no espaço de ocupação turística é permitido usos diferentes que não exclusivamente o turístico, numa determinada percentagem. O loteamento aprovado à época, penso que em 2000, não é? Começa em 2000, as primeiras questões, o L2700, não é? O famoso L2700, é levado à reunião de Câmara a 27 de setembro de 2000, para a instalação do empreendimento do tipo conjunto turístico, ao abrigo do Decreto-Lei 448/91. Depois é cruzado aqui com outro Decreto-Lei, o 365/99, que por sua vez é regulamentado também por um Decreto Regulamentar 20/99. Ao longo do tempo há depois algumas retificações e há, sobretudo, retificações ao protocolo nas obrigações do urbanizador. O alvará, o 254, houve um anterior, mas este sim é o alvará válido, 12 de janeiro de 2004, tem de facto uma grande alteração ao projeto inicial. Foi solicitada em 18 de dezembro de 2007. Eu digo isto porque alguns dos presentes com aquela dúvida, eu comprei para isto e agora é para aquilo, etc, etc. Há situações distintas, com efeito. A gente começou logo no início das obras de urbanização. Há outros posteriores que podem alegar ou não o desconhecimento que estavam ou não a adquirir uma habitação dentro de empreendimento turístico. Mas o que é o facto é que quem questiona sobre esta alteração, houve notícia sobre o assunto, houve discussão pública e dessa discussão pública houve publicação no próprio Diário da República e, portanto, a alteração a este alvará com as regras vigentes, depois desta discussão pública que começou em 26 de maio de 2008, foi emitida em 18 de dezembro de 2009. Ora bem, este alvará foi emitido para instalação de um aldeamento turístico com determinadas fases e é de facto na fase 1 que começa por haver então a primeira autorização de utilização para fins turísticos. Fala-se aqui em várias maneiras de regularizar a situação. Bom, em primeiro lugar, é esta pretensão de que o município, se quiser, pode cassar os títulos, não altera, quero aqui esclarecer, não altera a vocação turística do solo, nem resolve aquilo que alguns dos proprietários pretendem, que é que aquilo passe, alguns, digo eu, que aquilo passe a ser um loteamento vulgar, porque não pode ser um loteamento vulgar, puramente habitacional, naquela classe de espaço, naquela classificação de solo, que, volto a dizer, permite usos mistos. As maneiras que nós encontramos depois de esgrimirmos aqui vários preceitos jurídicos, várias consultas de distintos escritórios especialistas na matéria e até inicialmente fomos ao encontro de alguns que já estavam comprometidos com outras partes a fazer também os seus pareceres para este ou aquele objetivo mais específico. Nós tivemos, se calhar, ainda bem que houve esse incidente, porque nos permitiu pedir a outro escritório de advogados e colocar as questões todas que fomos, entretanto, nas reuniões e nos contactos e nas missivas que fomos recebendo na Câmara com vários moradores, individualmente ou em grupo, colocar vários cenários. E devo dizer-vos hoje aqui publicamente que os cenários
ou qualquer um dos cenários é possível, mas só é possível se houver entendimento de todos os proprietários. Porque está nas mãos dos proprietários encetar uma coisa muito simples, tal como está nas mãos do promotor, não é? E que já disse que estava disponível para fazê-lo, depois já disse que não, depois outras vezes diz que nem, agora nos últimos tempos já disse que sim, que é um primeiro grande requerimento, que é solicitar a aplicação daquilo que o Plano Diretor Municipal permite, que é a questão dos 30% de habitação e 70% turístico. Nós já falámos disto noutros tempos. Legitimamente, os senhores colocaram a dúvida se aquilo que lá já está consignado como habitação e que as pessoas que efetivamente querem habitação, se isso cabia dentro destas percentagens. Nós fomos evoluindo o estudo e fomos identificando todos os alvarás que estão emitidos e as áreas que estão construídas, e como felizmente é por área de construção e não por unidade, cabe dentro desses valores. Mas temos ainda outra hipótese, é que para além, isso eu não me perco, para além dos 30-70, 30 para habitação e outros usos, serviços, etc., e 70 para turismo, dentro dos 70 do turismo, ainda há 50%, ainda há, e pode haver 50% que decide ter ali habitação permanente e não colocar a sua unidade de alojamento ou habitação no processo de exploração por parte de qualquer entidade turística. E, portanto, penso que estamos a conferir aspectos legais que inicialmente entendemos mais assim ou mais assado, mas que este entendimento está estabilizado. Nós estamos a aguardar, de facto, a decisão final do turismo, que sabemos da intenção, até nos foi comunicada da intenção de indeferimento, mas do indeferimento que nós sabemos por outras vias e, sobretudo, por respostas e questões que têm sido colocadas a outras entidades ou por outras entidades ao turismo, Procuradoria, provedor, já não sei se é provedor de justiça e não sei o quê, etc. E que vocês vão fazendo o favor também de partilhar connosco, vão sabendo. Nós sabemos para onde é que o turismo se inclina e também sabemos o que é que a atual entidade exploradora está a tentar fazer ainda para procurar reverter a situação, que até pode reverter em parte, mas que não resolve, obviamente, as questões que os senhores querem ver resolvidas e que nós pensamos que tem que ter outro entendimento. Se o promotor não avançar para esta possibilidade que permite ali uma situação que chegámos a falar de loteamento misto, em termos de linguagem comum, falámos assim, não é? Mas isso é uma figura que não existe propriamente. Mas é possível chegar a uma solução dessa natureza e até com uma percentagem muito mais abrangente. Agora, nós sabemos que as questões que ali estão têm que ver um bocadinho com o facto de aquilo quando foi feito, e foi feito assim, desculpem, mas foi feito assim, foi 100% turístico. E esta é a questão. Se era 100% turístico, o conceito aplicado ali para a construção das infraestruturas foi tudo redes prediais, aquilo é tudo privado. E já lá vou à rede de água. Tudo aquilo é privado, não foi feito como obra pública, com os projetos à nossa maneira, com as regras, enfim, e com outras questões ainda, que estas redes privadas ainda por cima não são devidamente fiscalizadas e são entregues à responsabilidade do técnico autor. Não é? A tal pressa de agilizar as coisas do legislador, depois criam aqui uns problemas para quem tem que gerir isto no dia a dia. E, portanto, o problema que haverá ali é que quem ali viver exclusivamente em habitação ou com unidades turísticas, mas que quer também que sejam só habitação, terá sempre que estar preso ali a uma gestão comum das partes que são de todos. Porque o espaço público, dito público, lá dentro, fora das vossas habitações, é de todos, porque o espaço verde é de todos,
porque a ETAR é de todos, porque todas as infraestruturas são de todos. E essa é outra dimensão do problema. A questão do uso dado às frações, de facto, é distinto daquele que foi concedido pelo município. E há aqui dois aspectos que nós também assumimos. Há aqueles que dizem respeito às 389 unidades, isso nós não temos dúvidas. Se houve alguém que foi enganado, não foi pelo município. E atenção, mesmo quando dizem que o município emitiu licenças de utilização que não podia ter emitido daquela forma, nós estamos a aferir os requerimentos de quem nos solicitou, que obviamente era o construtor e o promotor, não é? Para depois transacionar o que tinha que ser feito, e isso é uma coisa que escapou ao controle do município, é o aditamento à única licença de utilização turística que havia, e isso não foi feito. Falam que apresentaram na conservatória a LUT, e fala sem averbamento, mas a figura que devia ter sido exercida pelo promotor era primeiro explicar aos senhores, atenção, estão presos a isto é uma licença única, vocês têm aqui uma... falar em frações é complicado. Uma parte desta licença. E, de facto, há aí aspectos que não foram devidamente escriturados. O promotor, num contacto recente com a Câmara, diz que, se for preciso, apresenta as escrituras todas, como isso foi tudo escriturado, assim, assim, assado. Não sabemos se vai fazê-lo ou não, mas isso também, vamos lá ver. Há questões aqui, de facto, e de direito que têm que ser dirimidas também com essa outra parte. O município terá sido menos diligente e prudente, foi sobretudo nas várias redações que foi colocando ao longo de anos no título que emitia, mas emitiu sempre na presunção que estava a confirmar a conformação daquilo que estava construído com aquilo que estava no projeto. E tem sido essa a tese dos nossos técnicos e da nossa jurista, já depois dos parceiros jurídicos todos para trás e para a frente, aí dos grandes especialistas. Há aqui, de facto, um embrulho que só conseguirá ser desembrulhado por iniciativa também dos próprios proprietários. E não tem que ser todos em simultâneo. Pode ser um grupo que defina já estas percentagens e as zonas, como quiser, tem é que abrir o processo. Obviamente ele vai ter que ser um processo de consulta a todos. E todos vão ter que se pronunciar. Quem não se pronunciar, porque não quer, a ação silente é considerada tacitamente uma aceitação. Não é? E isso depois tem que ser feito com transparência. O próprio promotor tem direito a pronunciar-se. Mas daquilo que sabemos também, e isto é muito recente, tem dias, também não quero criar problemas a ninguém. Se quiserem fazer de outra forma, porque também já se quer é ver livre dos imbróglios que ali deixou. E, portanto, resta depois, há de restar, ainda a questão da gestão daquilo que é comum, face a um eventual desaparecimento de uma entidade exploradora. Porque se não tiver nada como turístico para explorar, sejam 10, sejam 20, e sendo menos do que aquele título que tinham, pode existir lá uma LUT com 20 ou 30. É uma coisa nova. E as outras vão ser averbadas a essas. Lá está, se nós fizermos aquilo que nós temos vindo a falar de faseamento e 30-70, isso pode não estar necessariamente averbado bem. Pode haver aí outra coisa. Nós estamos ainda, embora já tenhamos a versão final do parecer, agora a conferir alguns caminhos. Mas as dúvidas que tivemos desde o início vieram a confirmar-se, é da impossibilidade de ser o município a tomar essa iniciativa. Porque quer jurisprudência, quer os dois parceiros, dizem que não. Dão poder, sobretudo, aos senhores e aos proprietários. E, portanto, esta questão dos 30-70, futuramente dos 51-49, se quiserem, ou outras, afinal há enquadramento legal para isto. O problema sempre se colocou é, quem é que toma a iniciativa? Vamos ficar à espera de aplicando?
já que não tem lá nada, vamos ficar à espera de quem comprou o património ao novo banco, não vou dizer o resto, os fundos que lá estão a construir e que estão zangados porque nós nem emitimos os títulos, enquanto isto não se clarificar. Não é? Já nos ameaçaram também, já. Qualquer dia vamos todos presos. Está mal. Eu, como já disse uma vez em desespero, eu gostava é que houvesse uma coisa qualquer em tribunal que dissesse: olha, meus amigos, é assim, acabou. E pronto. A partir daí, a Câmara faria aquilo que fosse a decisão, bem ou mal, justa ou injusta, da Justiça. Mas, de facto, o assunto não é assim tão linear, mas acredito, nunca teremos 100% dos proprietários de acordo, mas que tem que haver a iniciativa de alguém para procurar este caminho, este faziamento. Nós amanhã teremos uma reunião, também já com mais alguns documentos de apoio. Exatamente. E, obviamente, nós não somos cegos, surdos e mudos. Sabemos o que lá se passa, sabemos das iniciativas que a entidade exploradora está também a fazer. Não vou qualificar com que intenção é que é, mas estão a fazer o seu caminho, estão a procurar esclarecer outros detentores de unidades turísticas, que é como querem que aquilo se chame. E também sabemos que têm técnicos envolvidos também numa proposta de arrumação e de faziamento. E que pode ir, em parte ou não, porque isso não a conheço, ao encontro desta solução de separação de usos, mas a viverem ali juntos. Sobre isto, também não tenho escondido à associação que técnicos dessa entidade têm tido a consulta dos processos na Câmara, têm lá passado umas tardes valentes e pronto, onde apresentar qualquer coisa. Eles não têm a legitimidade sozinhos para fazer avançar qualquer proposta. E, portanto, eu falava isto com o Carlos quase todos os dias, a gente agora temos uma telenovela com este nome e estamos viciados já nisto, não é? Estudamos muita legislação, muita coisa. Olha, este pessoal que anda todo zangado vai ter mesmo que fazer as pazes e entender-se uns com os outros, porque senão toda a gente perde com isto. Perde o vosso investimento, porque desvaloriza. Aquilo continuar assim, que não é carne nem é peixe, o património que ali está dos senhores desvaloriza e não dignifica o Conselho também não ter uma coisa em condições, porque nós precisamos de alojamento turístico. Não é? Há que segmentar, e fazer as coisas como deve ser. E, portanto, sempre houve ali grandes confusões. Vamos falar das outras questões. Desmatação dos eucaliptos e, segundo dizem, mais algumas questões. Nós, no momento quando houve essa denúncia, procurámos perceber e tivemos a confirmação do ICNF que houve as devidas autorizações. E responderam-nos, inclusivamente, que uma espécie qualquer e outras foram as únicas que não podiam abater. E que havia para lá uns rebentos daquilo, etc, etc. Também alertados por munícipes sobre eventual erosão dos solos com chuvadas, etc, que pudesse haver ali arrastamento de areias e lamas para aquela parte da encosta. A Proteção Civil foi verificar, viu qual era o coberto vegetal, viu que ainda há raizame e que há compactação e, portanto, não considerou que houvesse. Não respondi à associação, mas respondemos por escrito a vizinhos. Pronto. Pronto. Certo. Claro. Pronto, mas isso, a questão da envolvente, está aqui um plano do direito de propriedade de cada um, de poder fazer a gestão e a exploração dos seus solos da forma que as leis lhe permitem. Aí o município nem é tido nem achado. Não é? Não tem controle prévio. Pode ter controle sucessivo em termos de fiscalização se houver alguma coisa que seja impactante. O controle prévio, neste caso, para um abate mais intensivo, teve que ser comunicado ao ICNF. E os senhores sabem, porque acho que o senhor que andou lá até fazer trabalhos lá dentro, que é outro problema, falou das licenças e apresentou a alguém, porque também sei que alguns de vós, a gente tem muita correspondência diária sobre estas coisas. O abate massivo de pinheiros, esclarecer que houve, na sequência dos sucessivos incumprimentos de limpeza do golfo e desmatação
denúncias de répteis, cobras, ratos e outras coisas mais, e por incumprimento das notificações da fiscalização, o município por 2 vezes substituiu-se ao dono do Golfo, que tem nome, que é Pelicano. E depois, também por causa de protestos de alguns moradores face à Lagarta do Pinheiro e à proximidade dos pinheiros das suas habitações, houve uma ação também liderada pelo Gabinete de Fiscalização e levou também os nossos técnicos da área, penso eu, dos Verdes e da Proteção Civil, e que identificaram que havia uma série de espécimes que tinham que ser abatidos por questões de segurança. Aquilo a que vocês assistiram e que nos alertaram e que nós verificamos é que, de facto, a empresa foi além da notificação e aproveitou, para limpar, então vai tudo. O outro também já, daqui a uns tempos também tem. Pronto. E, de facto, nós verificamos pelas fotos que nos enviaram, pelas fotos que foram tiradas pelos nossos fiscais no local, que havia espécimes que mais tarde ou mais cedo já tinham o nemátodo, já tinham o problema, mas havia lá outros que podiam ter sido poupados, etc, etc. Mas como o pinheiro bravo também não está protegido, se fosse o manso já era mais complicado. E de facto isto tem impacto, claro que tem impacto. Tem impacto, enfim, na fauna, na flora, na paisagem, embora a natureza tenha um poder de regeneração incrível. Tem depois estes aspectos laterais, agora está lá as ramas, quem é que as leva, quem é que as apanha, quem é que as tritura, quem é que as leva para, estamos em cima disso. Aliás, houve uma outra ação de fiscalização, vistoria, com a DAERU, portanto, do urbanismo, com a fiscalização, com a proteção civil, também à zona dos lagos, e que, exatamente, e que determinou também se aquilo tem ali problemas de erosão ou descompactação daqueles gabiões de pedra ou não sei o quê. Eu ainda não conheço o despacho, mas acho que é para vedar, com certeza. É? Pronto. A gente depois tem aqui várias unidades de órgãos que estão a trabalhar nisto. E, portanto, o promotor vai ser notificado. Lá está, se vai cumprir ou não. Já cumpriu umas coisas. Olha, cumpriu o corte das árvores, mas não cumpriu a desmatação. Não é? Na altura. Agora diz que já tem uma oferta para lhe comprarem o Golf. Oxalá fizessem lá um Golf em condições, não é? O Conselho precisa. E, portanto, esta questão da ramada vamos verificar, que isto tem prazos também, e estamos já aí. Vamos lá ver. A vegetação hoje, com este quentinho, este calorzinho, agora vem mais chuva, umidade, depois está este calor e tal, isto agora vai começar tudo a crescer. E daqui a 1 mês ou 2 está tudo seco, não é? O que é que vai acontecer? Lá está, os 30 de Abril para as limpezas, etc. Nós, para além da campanha que vamos fazer, vamos começar a andar com o CEPNA e com a fiscalização, a varrer 465 km quadrados de território e a produzir umas centenas largas de notificações, que o pessoal gosta muito de fazer isso, que é a primeira fase, e depois lá vai a Proteção Civil andar a correr atrás do prejuízo, a adjudicar mais 50 mil euros, mais 40 mil euros, para irmos fazer trabalho em terrenos de outrem, que nunca somos ressarcidos. Porque a lei diz umas coisas muito bonitas, mas nada daquilo depois é possível de aplicar. É mais fácil recebermos uma multa ou duas do que obrigar os prevaricadores a pagarem o trabalho efetuado. A questão das rupturas no Palmela Village, lá está. Aquilo foi uma rede que não foi devidamente acompanhada e fiscalizada pelo município, porque é de facto uma rede predial, mas neste momento, olha, a responsabilidade é nossa. E é nossa pelo seguinte, porque nós, para conseguirmos faturar água aos senhores, como sabem, tivemos que fazer um protocolo com quem geria lá aquilo à época, para sermos legítimos utilizadores da rede de distribuição. Só assim é que conseguimos montar os contadores. Porque isso não ficou bem resolvido desde o alvará inicial. Não ficou. E eu sei o que é que apanhei em 2010 e só na véspera de umas eleições é que armado é mau, mas eu não tenho medo,
passámos a obrigar as pessoas a fazer o contrato, mas foi preciso fazer este caminho. Ora, aquele protocolo agora, de antes, quando havia lá rupturas, nós dizíamos, a água está a correr, entra no contador totalizador, aplicando a de pagar. E tem umas dívidas, a gente anda aí a ver e são dezenas de milhares de euros. Mas a partir do momento em que temos este protocolo, a rede passou a ser mantida por nós. Propriedade não passou. Temos autorização de utilização e ficamos com a obrigação de manter. Portanto, o que o município agora tem que fazer é reparar. Está lá no protocolo, temos 24 horas para reparar. Podemos fechar a água, mas ficava alguém sem água. Nós, no futuro, no plano de gestão que temos destas questões, tal como estamos a fazer cá fora, às vezes antes de fazer a remodelação das redes, fazemos os seccionamentos, os nós. Quanto mais nós tivermos, é mais fácil fechar ali um setor, as pessoas continuam com água, mas aquela zona ficam só 2 ou 3 ali e poupa-se de facto água até na operação e na reparação. Obviamente haveremos de fazer investimento lá dentro. Como vamos fazer? Apesar desta dominialidade, nós estamos a preparar uma empreitada na iluminação pública porque nos sai mais barato investir lá dentro, no Palmela Village. Da água vamos reparando e obviamente que vamos melhorando. Não está. Não está porque é privado. Nós temos a autorização de utilização com a obrigação de reparar. ETAR, água, aproveitamento. Sim, o conceito inicial era todo muito ecológico nestas coisas, não é? Pensei que o problema fosse, de vez em quando, o funcionamento menos eficaz da ETAR, que também existe. Temos sido alertados, notificamos, sabemos que tem havido reparações. É verdade que o município já estudou com a Cimarsul cenários de desativação da ETAR. Não é nenhum estudo XPTO, mas eu tenho essa informação toda. Até tenho aqui comigo. É muito simples. A ETAR poderá vir a ser obrigatório fazer um upgrade, porque estas ETARs, isto tem gerações, não é? Até as da Cimarsul, as da Câmara foram de primeira geração. Fomos dos primeiros concelhos aqui da Península a ter ETARs. É bom não esquecer a história. Já fizemos de segunda geração e já vamos a ETARs de terceira geração, porque isto da tecnologia isto está sempre a evoluir, não é? E as obrigações e preocupações com o ambiente são cada vez maiores e ainda bem. E, portanto, nós já tivemos cenários, aquilo não pode, é como os senhores já me disseram, é assim, a Câmara fica com aquilo. Não. É porque a Câmara não são só os senhores do Palmela Village. Não é? São os outros, os senhores dizem 4.000 habitantes. Pronto, temos mais 64.000, que são contribuintes também e são cidadãos. É assim, a Câmara não pode ficar com aquela ETAR, porque aquela ETAR não tem as características de uma ETAR pública que estava no contrato de concessão e entrar na Cimarsul. Ou seja, a Cimarsul passou a ter a concessão do tratamento das águas residuais na Península de Setúbal a partir de uma determinada data e o protocolo é assim. As ETARs municipais entram no nosso património e eles pagam-nos uma renda. Vai diminuindo até qualquer dia é zero. As novas são feitas para Cimarsul, com fundos comunitários, tal, e não sei o quê. E os municípios só têm que pagar ao metro cúbico daquilo que lá metem. Só, que é assim 2.400.000 por ano, uma coisa assim, não é? Mas a solução é a seguinte. Face, e agora para pegar porque não respondi, aquilo que aconteceu com a desmatação ali junto à autoestrada. Aquela desmatação também são espécimes que não estão sujeitos a licenciamento para serem abatidos. Eles fizeram, também não deram conhecimento a ninguém. Não temos como impedir ou intervir. Sabemos que tem que ver com a intenção de construção. Entrou um PIP, um projeto, enfim, que tem algum interesse e alguma qualidade. Nós responderemos nos termos da lei. Temos um conjunto de exigências
e temos já feito e dado nota disso, e portanto eles vão de ir apresentando as questões até aquilo poder ter aprovação, mas nós temos dito sempre que é capaz de ser necessário o reforço das infraestruturas. Eu sei que o promotor inicialmente dizia: a ETAR fica já preparada para a segunda fase, fica já preparada para um hotel, vai já ficar preparado para isto, para aquilo. Está bem, mas isso no início há muitos sonhos e há muitas promessas de muita coisa, sobretudo quando é para vender, para as pessoas ficarem com uma ideia que vão ter aquelas coisas todas, mas não vão. Mas têm que ser agora os indicadores de ocupação técnicos que vão dizer se a atual ETAR está dimensionada ou não para. Nós queremos que não. E achamos que até por questões de evolução da tecnologia que vai ter que haver ali um upgrade. Agora, pode haver um upgrade da ETAR, mas pode haver também uma outra solução. Para já, se eles não sabem lidar com a ETAR ou fazer o upgrade da ETAR, a Cimarsul já disse que está disponível para apresentar a sua proposta de serviços, em vez de eles entregarem uma empresa qualquer. Nós somos especialistas nisto. Nós vamos lá, fazemos uma peritagem, uma avaliação daquilo que é necessário melhorar, daquilo que é necessário dimensionar, apresentamos um preço. E para construir o que houver a construir e equipar, e para fazer a manutenção, de acordo com as nossas regras. Portanto, esta é uma dimensão de atuação que a Cimarsul já nos disse que está disponível para. Segunda proposta de atuação: se a ETAR também quiserem desativar e quiserem, em vez de fazer a ampliação da ETAR, ligar a uma elevatória que o município tem no final das colinas, fazendo também ali um upgrade, porque é preciso redimensionar, etc, etc, se calhar sai-lhes mais barato do que fazer uma ETAR toda nova, e podem finalmente meter nos emissários públicos da Cimarsul, ou melhor, e na rede em baixa da Câmara, que vai ao emissário público da Cimarsul. E como é que isso se faz? Para além da tecnologia que tem que ser ampliada lá naquela elevatória e nas bombagens, etc., é feito um medidor de caudal. E depois, a entidade que gera todo o espaço, em vez de ter uma despesa com a manutenção da ETAR, tem uma tarifa por metro cúbico. E como é que os senhores pagam? Na fatura da água, e depois logo se vê se pagam à Câmara ou se pagam à entidade, porque aquilo corresponde a uma percentagem da fatura da água. Portanto, isto para responder ao Sr. João Letras, que efetivamente nós já estudámos estes cenários todos, ou seja, nós andamos nesta indefinição, como os senhores dizem, parece que não queremos tomar decisão. Não, nós estamos a estudar as coisas porque não se corrige eventuais erros com outros erros. E a decisão que tivemos que tomar proximamente tem que ser uma decisão legalmente sustentada, que resolva os problemas e que não deixe mais coisas mal resolvidas para daqui a 10 anos estarem aqui outros a responder. Não, eu não quero deixar heranças para ninguém. Não. Por isso, a nossa decisão pode tardar nesta ou naquela matéria, mas isto para dizer que estamos a trabalhar no assunto todos os dias. Isto é... Não há dia nenhum que não haja 1 hora ou 2 só para este dossiê. Porque é de facto uma realidade impactante e com muita gente, e que foi bem-vinda naturalmente ao Conselho de Palmela.